A partir de agora, a transmissão ao vivo da TV Câmara Guarulhos. Hoje, 12 de março, mais um dia de sessão. A gente está aqui para transmitir tudo ao vivo para você. Você que está sintonizado no canal 7 da NET Digital, canal 98 analógico ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Hoje, a sessão que acontece aqui no plenário deve transcorrer da seguinte maneira. Todas as sessões elas têm um formato praticamente já, na verdade, pré-estabelecido. O primeiro ponto da sessão é o pequeno expediente. No pequeno expediente, os vereadores têm 5 minutos para falar, 6 vereadores podem se inscrever, são 30 minutos. Eles vão subir até a tribuna e vão falar sobre o assunto que acharem pertinente. Logo após, vem a tribuna livre. A tribuna livre é um espaço onde as pessoas podem se inscrever para falar, 3 pessoas podem se inscrever e são 10 minutos para cada pessoa subir à tribuna. Os munícipes, você que está na sua casa assistindo, pode fazer uso desse espaço, 10 minutos. Hoje não há inscritos para a Tribuna Livre. Então você que está assistindo, que tem aí as questões do seu bairro, que quer vir colocar para que elas sejam debatidas aqui na Câmara, venha, faça uso desse espaço. É necessário se inscrever previamente, então faça realmente uso desse espaço, dessa Casa de Leis, que é também um espaço e é principalmente um espaço feito para você. Logo após nós temos o grande expediente. O grande expediente hoje conta com 18 itens. Então são os itens que vão ser discutidos aqui e vão passar por uma votação simbólica. Alguns itens são referentes à informação sobre o projeto de ampliação de UBS da Vila São Ricardo. Tem também informações sobre obra para a construção do Céu Ponte Alta e informação sobre implantação de academia popular no Jardim City. Esses são alguns itens do grande expediente. Eu repito para vocês, são 18 itens. Nós temos também a ordem do dia. Hoje a ordem do dia conta com 6 itens, entre eles denominação de praça e concessão de título honorífico de cidadão guarulhense. É claro, você que acompanha a sessão sabe que algumas coisas acontecem no transcorrer de cada uma delas de forma diferente. Conforme os vereadores vão ocupando a tribuna, são levados outros assuntos à tona, são trazidos outros assuntos à tona, e aí o debate acaba se estendendo pela tarde, referente aos problemas do bairro, as questões que eles colocam aqui, cada um deles. Isso a gente não tem como prever para passar para você. Assistindo, você vai perceber o que é que acontece nesta Casa de Leis. Então você fica com a gente em mais essa transmissão. A gente está aqui ao vivo até o final da sessão, sempre contando com a sua audiência aí do outro lado. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Chico vai falar 1 minuto. Não. Ficou certo? Somente um limite. Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Tico Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente. Faço uso desse meu tempo na tribuna. A semana passada, fiz uma visita para o secretário do Trabalho, presidente do meu partido, Rabi Kalil, e lá fui perguntar a ele os projetos desenvolvidos pela secretaria, até por conta de que nós poderíamos estar divulgando isso na tribuna aqui da Câmara. Eu tive a oportunidade de ontem receber um e-mail do assessor de imprensa da secretaria, ele me passando alguns dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria do Trabalho, onde eu vou fazer questão de estar colocando a par essa casa. No e-mail diz assim: a Secretaria do Trabalho de Guarulhos oferece gratuitamente cursos de qualificação profissional que contribuem para o aumento das chances de obtenção de emprego e trabalho. Em janeiro desse ano, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Renda apontou que em Guarulhos foram criados 724 novos empregos com carteira assinada. No acúmulo dos últimos 12 meses, fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, o saldo registrado foi de 7.120 novos postos de trabalho. Isso é resultado do esforço da Secretaria do Trabalho em atender às necessidades de mão de obra das empresas guarulhenses e do trabalhador, que precisa estar preparado para atender essa demanda. Entre os programas mantidos pela Secretaria, o programa Oportunidade ao Jovem, o POJ, é voltado especificamente para os jovens com idade entre 16 e 21 anos e já atende mais de 8.000 jovens. O Bolsa Auxílio ao Desempregado, o BAD, é voltado para quem está sem emprego e desde a sua criação já atende cerca de 10.000 bolsistas. O CTMO, curso de formação profissional, é voltado para quem quer montar o seu próprio negócio ou se especializar em uma determinada profissão. Aproximadamente 12.000 pessoas já passam pelo curso oferecido do CTMO. O Plano Nacional de Qualificação, o PNQ, oferece cursos de qualificação profissional principalmente para trabalhadores desempregados e cadastrados nos postos do Centro Integrado de Emprego e Renda, CIET, e já atendeu perto de 5.000 pessoas. Por sua vez, o CIET é uma agência municipal de emprego que faz cadastramento de pessoas para ingressar no mercado de trabalho. Também é feita a intermediação de mão de obra efetiva, temporária e estágio para trabalhadores e empregadores. Cerca de 2.000 vagas são disponibilizadas mensalmente. O CIET também emite
carteira profissional, faz o encaminhamento do seguro-desemprego e recebe inscrição para cursos gratuitos e qualificação profissional ministrado pela Secretaria do Trabalho. Hoje, esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo secretário do Trabalho, presidente de meu partido, Rabi Khalil. Deixo aqui registrado nos anais dessa casa. Aproveito ainda, senhor presidente, o tempo que me resta para colocar a par também que o campeonato oficial de futebol de nossa cidade, o campeonato Divisão Especial da Liga de Futebol, da União das Ligas, estará começando agora no mês de abril, e campeonato esse que é organizado pelo esportista Cabeção. Tenho dito, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilvan. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de aproveitar esse momento da sessão para poder falar um pouco da situação do esporte da nossa cidade. Eu fiz algumas visitas em alguns lugares, como por exemplo ali no ginásio José Bonifácio Cardoso, ali na Vila Tijuco, e para minha surpresa está em total abandono aquela área, que desde a sua inauguração, hoje, os colchões a qual as atletas usam para poder fazer ali sua ginástica, ou os aparelhos, estão precários. A escada amarrada com cordão como um barbante de varal. Então, realmente, ali a situação, senhor presidente, está muito precária. Eu tenho certeza que o secretário de Esportes, ex-vereador desta casa, Wagner Freitas, com a sua equipe, eu tenho certeza que ele já está fazendo um trabalho direcionado a isso, para melhorar, para dar condições, para que os atletas da nossa cidade, cidade de Guarulhos, que já foi aí por vários tempos, vereador Vitor, noticiada como algo positivo dos nossos atletas, e que hoje corre o risco de não participar dos jogos abertos, dos jogos regionais. Então, eu acho que isso é uma situação a qual eu já conversei com o vereador Gileno, a qual é o presidente da Comissão de Esportes desta casa, e tenho certeza que ele vai falar com os demais membros, inclusive o vereador Eduardo Barreto, que também faz parte da comissão, o vereador Elmer. O próprio vereador Gileno já esteve também neste ginásio, teve um assessor do vereador Seminaldo, que também esteve nesse ginásio. Então, eu gostaria de fazer um apelo a esta casa, um apelo à comissão de esportes desta casa, que realmente olhasse com carinho o abandono que ali está. Tenho certeza que o secretário Wagner Freitas já está se empenhando, tenho certeza, para melhorar as condições daquele ginásio, para que os atletas possam usar ali com dignidade. Tenho certeza que toda a sua equipe estão de parabéns, e tenho certeza que o próprio prefeito, Sebastião Almeida, será sensível a isso, porque tenho certeza que ele quer não só ver o esporte da nossa cidade dando um bom exemplo, como todas as demais áreas. Há uma quadra também no Jardim Novo Ipanema, a qual está em total abandono. Uma área tão boa, uma área que foi construída ali pela prefeitura e que hoje está numa condição que ninguém pode ali praticar o seu esporte, ninguém pode ali usar, porque infelizmente está num abandono total. Então fica aqui o meu apelo principalmente à Comissão de Esportes, para que veja com carinho, né, o esporte da nossa cidade, tendo em vista, estamos falando da segunda cidade do estado de São Paulo. Não podemos admitir e ficarmos calados com a situação precária a qual se encontra as quadras da nossa cidade. Também, senhor presidente, estive visitando algumas EMEIs, depois da denúncia do sindicato,
dizendo que estavam faltando merendas em algumas escolas. Eu estive ali no Jardim Aracília, eu estive ali na Felício Marcondes, e eu pude constatar que nessas escolas a qual eu visitei, a merenda está normal. Houve um pequeno atraso, mas a merenda está normal. A direção da escola me mostrou, nós entramos, visitamos a cozinha e podemos constatar ali que está tudo normalizado. Então, eu quero estar passando ao presidente da nossa Comissão de Educação e Cultura, vereador Samuel, que pelo menos nessas escolas a que eu fui, para concluir, senhor presidente, está tudo normal. E volto a dizer, fica aqui o nosso apelo para a Comissão de Esporte, olhar com cuidado para o esporte da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino abriu mão da palavra. Com a palavra, vereador professor Samuel. Senhor presidente, boa tarde, integrantes da mesa, boa tarde a todas e a todos. Pedi para fazer uso da palavra para registrar alguns privilégios, apesar de ser obrigação do poder público, que a cidade de Guarulhos recebe hoje e nesses dias passados. Semana passada nós tivemos a honra de a presidenta Dilma estar destinando recursos para a evolução da nossa cidade, vereador Geraldo. E ontem nós tivemos ali no Paço, no gabinete do prefeito, aonde foi, mais uma vez, com recurso do governo federal, liberado pelo Ministério da Educação, recursos para a construção nos próximos meses, de mais 11 creches no nosso município. Desses recursos chegará um total de 27, atendendo cerca de 18 mil crianças no nosso município. Não obstante a tudo isso, hoje pela manhã, nós fomos ali na divisa Guarulhos-Arujá, lançamento da pedra fundamental do Rodoanel pelo governador do estado, que será muito bom para o nosso município, vai melhorar o desenvolvimento econômico, vai fazer bem para os transportes, enfim, para toda a cidade. Isto é plenamente reconhecido, mas me chamou a atenção, e aí eu não poderia deixar de pautar nesta casa. Reconheço os méritos do governo do estado e o carinho que tem nessa questão para a cidade de Guarulhos, mas na fala do prefeito de Arujá, Abel Larini, pessoa que eu tenho uma grande admiração, ele agradeceu ao governo do estado pela destinação de 239 milhões para tratamento de esgotos na cidade de Arujá. E aí eu fiz um levantamento. Arujá tem média de 76 mil habitantes. Repito, Arujá tem, em média, 76 mil habitantes. E aí é plenamente incompreensível, mesmo que possamos considerar a bandeira partidária, que tanto nós falamos que não pesa numa forma republicana de fazer gestão, é incompreensível que uma cidade como Arujá, com todo respeito aos moradores de Arujá, a política de Arujá, que um município como Arujá, com 76 mil habitantes, receba do governo do estado 239 milhões para tratar esgotos, e uma cidade como Guarulhos, com cerca aproximadamente quase 1.300.000 habitantes, não tenha recebido sequer R$1 do governo do estado para tratamento de esgoto. Então é incompreensível, porque os 35% que o governo municipal está tratando na cidade de Guarulhos, e reconheço que deveríamos ter feito mais,
mas poderíamos ter feito mais se o governo do estado tivesse também nessa luta com a cidade de Guarulhos. As verbas do tratamento de esgoto na cidade de Guarulhos, vereador Heleno, são verbas do governo federal e do governo municipal. Então fica aqui o registro de que é incompreensível que uma cidade como Arujá receba 239 milhões de reais para tratar esgotos, tendo 76 mil habitantes, e Guarulhos, com quase 1.300.000, não tenha recebido R$1 do governo do estado. Então fica aqui a nossa demonstração de insatisfação com essa política que muitas vezes privilegia os parceiros, diferente da presidenta Dilma, que no trecho Rodoanel, o governador Geraldo Alckmin agradeceu à presidenta Dilma pela destinação de 1,7 bilhão para a construção do Rodoanel. Então fica aqui o exemplo para que nós possamos, de forma republicana, atender aqueles que precisam, principalmente aqueles que são aliados, mas não considerando neste fato apenas os aliados. Nós fazemos a disputa política, mas quando estamos no governo, temos que considerar a todos como representantes do povo e como legítimos detentores do direito de serem beneficiados pelo poder público. Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Briguinha, PSDB, PT. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero agradecer ao presidente. Eu estava assinando os pareceres da Comissão de Finanças e eu pedi para o presidente suspender naquele momento a minha palavra, mas não abrir mão da tribuna livre. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente o vereador Samuel Vasconcelos fazer algumas críticas, e ele, como líder do governo, eu venho cobrando em todas as sessões: vereador Samuel Vasconcelos, qual a posição do governo com o transporte coletivo da cidade? Eu estive visitando alguns bairros esta semana e a população, a reclamação é unanimidade. Foram retirados 220 vans e não foi substituído. Os ônibus, as empresas de ônibus é que estão atendendo os passageiros que eram servidos pelas vans. Você me tira, vereador Paulo Sérgio, 220 vans das ruas e colocam no transporte coletivo, nos ônibus das empresas de ônibus que já vinham superlotados. Então eu gostaria que o vereador Samuel Vasconcelos, antes de vir dar alfinetada no governo do estado, que ele explicasse para a população de Guarulhos como vai ficar a situação do nosso povo, se o transporte vai continuar com esse sofrimento para o povo da nossa cidade, onde a população não tem condições de entrar nos coletivos municipais. E eu vi atentamente ele colocando a questão do município de Arujá, que recebeu mais verba para o tratamento de esgoto do que o município de Guarulhos. Só que a região dos Pimentas, vereador Samuel Vasconcelos, vai ser atendido, todo o tratamento de esgoto daquela região vai ser atendido pela estação de tratamento de São Miguel, e a região central pelo tronco aqui da região do Parque Novo Mundo. Então o governo do estado está dando uma grande contribuição para o tratamento de esgoto do município de Guarulhos. E se Vossa Excelência não sabe, Vossa Excelência já fazia parte dessa administração antes de ser vereador, para o governo do estado atender o município, o prefeito tem que ir lá pedir, tem que enviar projeto ao governo do estado para que o governo atenda o município. Eu tenho certeza que a equipe técnica do prefeito Abel Larini, lá em Arujá, é mais competente do que a equipe aqui de Guarulhos, porque eles conseguiram canalizar o rio Baquirivu naquela região, conseguiu obras viárias, porque enviaram um projeto ao governo do estado.
E o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, e sua equipe, só conhece o governo federal. Eles não conhecem o governo do estado. A relação do governo do estado com o município de Guarulhos melhorou há cerca de um ano, a partir do momento que o prefeito Sebastião Almeida começou a solicitar audiências ao governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin nunca discriminou partidos políticos e nunca vai discriminar, porque o governo do PSDB a nível de estado é para o povo do nosso estado, independente de ideologia partidária. Então, Samuel Vasconcelos, consulte o seu governo e pergunte quando o governo do município começou a procurar o governo do estado. Há um ano. O caminho de Guarulhos, do executivo municipal, era Brasília. Esquecia que tinha o estado, e o estado era só críticas. Tem que enviar projeto. Nós não temos verba de piscinões aqui no município de Guarulhos, porque atrasou os projetos pela Secretaria de Obras. Se não fosse o atraso desse projeto, nós teríamos verbas para vários piscinões aqui no município de Guarulhos. E como melhorou a relação município-estado, com as marcações da audiência através do prefeito Sebastião de Almeida, o município de Guarulhos começou a receber mais verba do estado. Mas jamais o governo Geraldo Alckmin discrimina os municípios governados por outros partidos. Tanto é que o prefeito de Arujá não é do PSDB, o governo Abel Larina é de outro partido e é atendido pelo governo do estado. Então era isso que eu queria colocar para Vossa Excelência. E eu abri mão da palavra anteriormente, que eu estava assinando os pareceres da Comissão de Finanças, e falei posteriormente. Quero agradecer ao presidente por ter deferido, e esta casa é uma casa de debates. Vou ficar chateado o dia que nós não tivermos mais vereadores para usar essa tribuna e não debater os problemas do município e os problemas do estado de São Paulo. Com a palavra, o vereador Pastor João Barbosa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores desta casa, pessoas que estão nos assistindo pela galeria, público presente. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna é um repúdio. O que escreveram no jornal aqui, é um absurdo quando um jornal escreve uma coisa dessa natureza. Eu mandei uma matéria e paguei pela matéria. O texto original, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, símbolo de amor, perseverança e desprendimento, guerreira, amiga, emotiva, carinhosa, dedicada. Poderia escrever aqui milhares de adjetivos, mas elas todas se traduzem em uma só palavra: mulher. Então esse vereador está muito indignado, porque a minha consideração pela minha mãe, pela minha esposa, por todas as mulheres, eu a sempre qualifiquei como a essência de Deus neste mundo. Não tem palavra para descrever o que é uma mulher. A grandeza de uma mulher é tamanha que Deus a escolheu para gerar a obra mais preciosa que Ele fez com as suas próprias mãos. Então, a minha vinda a essa tribuna é como repúdio do que foi escrito aqui. E eu peço, senhor presidente, que isso aqui seja transcrito, mandado para esse jornal, para que eles possam reparar isso. E não é dessa forma que eu assim qualifico a minha mãe, a minha esposa e todas as mulheres que trabalham, que são senhoras, são pessoas de bem. O texto que ele escreveu, nojento, é esse: temos a delicadeza das flores, bonito, a força de ser mãe, maravilhoso, o carinho de ser esposa, estava indo muito bem, reciprocidade de ser amiga, a paixão de ser amante, a paixão de ser, isso é uma palavra fútil, banal, baixa, entendeu? Deve ser da qualidade do nível dele. Somos fêmeas. Então são palavras que nunca deve se escrever e se descrever para uma mulher. Então essa é a minha palavra de repúdio
entendeu? Peço perdão a todas as mulheres desta casa, em especial as da minha igreja, porque eles leram, algumas pessoas infelizmente tiveram acesso a esse lixo, e eu peço perdão aqui a todas as mulheres. Mulheres, vocês são a essência de Deus aqui na terra. Sem vocês nada somos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos para o pequeno expediente, dou por encerrada esta parte da sessão. Tribuna livre não temos. Passemos ao grande expediente. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1º, leitura e discussão e votação do requerimento 1483/2013, informações referentes à imobiliária Continental, autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Quero informar aos senhores vereadores que continuamos aguardando as indicações de representantes para entregar à frente parlamentar pela defesa do idoso, criada pela resolução número 400. Solicito aos senhores edis que desejam integrar a comissão executiva do Parlamento Jovem que manifestem-se. Encontra-se sobre a mesa ato das seguintes sessões. 8ª sessão ordinária de 5 de março. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovada. Item... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, para comunicar à casa que, de comum acordo aos vereadores membros integrantes da Comissão de Justiça e Redação, nós estamos mudando o horário das terças-feiras, das 9h30 para quinta-feira, às 9 horas. Então, portanto, a reunião da Comissão de Justiça e Redação será transferida para as quintas-feiras, a partir das 9 horas. Muito obrigado. Registrado, o vereador Paulo Sérgio. Item 2. Item 2º, leitura, discussão e votação do 1485/2013, informações sobre o projeto básica. Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 3. Leitura a 2013. Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 4. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovada, encaminha-se. Item 5. Referente à vistoria e remoção da casa de abrigo do núcleo Batuíra. Jardim Presidente Dutra, autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovada, encaminha-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 1500/2013. Informações sobre o serviço de limpeza do córrego existente na Viela Triunfo, Jardim Presidente Dutra, autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Pela ordem, vereador professor Rômulo. Pelo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui de novo na tribuna, né? Na legislatura passada, eu sempre reclamava lá os tratamentos que era dado pelo secretário de esporte, de transporte. E, pelo visto, né, governo novo, continua a mesma coisa, né? Não quer receber a população, não quer mandar atender os pedidos da população. Lamentavelmente,
existe demanda da população, principalmente com o que diz coisas pequenas, lombada, etc. E a população reclama, e lógico, no mínimo que o secretário tem que fazer é mandar o representante lá conversar com a população dos problemas que a população está sofrendo. Eu acho que secretário, principalmente no governo do PT, ele tem que ir ver e ouvir o sofrimento da população. Eu acho que eu deixo aqui o recado para o secretário, que ele mude a postura dele, que em relação a esse tratamento com a população e para o vereador. Se o vereador pede para que ele vá até ao bairro para ouvir os interesses da população, tem que ir. Não tem que falar que não pode ou que não dá. Eu acho que a gente tem que fazer essa crítica, sim, mesmo eu sendo BAD, eu vou fazer essa crítica, né? Eu sou governo, mas não sou submisso ao erro, né? E eu vou fazer sempre a minha crítica aqui, principalmente ao secretário de Transporte, porque governo do PT tem que ser um governo de diálogo com a população. O governo do PT tem que ser governo que escuta a população e pelo menos fala um não sincero do que um sim desonesto. É isso. Só isso. Item 7. Senhor secretário para a leitura. Item 7, leitura, discussão e votação do requerimento 1501/2013, informações sobre as obras do Céu Ponte Alta, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, para encaminhar a votação, com a palavra vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, nós estamos votando agora o requerimento do vereador Vitor da Farmácia. Eu quero elogiar o requerimento do vereador Vitor, que faz a indicação para o novo céu aqui na cidade de Guarulhos. E eu vou falar para os senhores a situação dos céus na cidade de Guarulhos, vereadores, principalmente os vereadores do PT. É lastimável a situação deste centro de educação unificado no município de Guarulhos. É lastimável o tratamento que a população de Guarulhos está recebendo. Não tem segurança, a limpeza das piscinas são mal feito, mal organizado, piscinas sujas e o pior, a bandidagem, usuários de drogas estão indo para dentro dos céus e estão tomando conta. E esta avaliação que eu estou fazendo aqui do céu, aqui no município de Guarulhos, vereador Heleno Metalúrgico, é de próprios funcionários da Secretaria de Educação. E o mote da campanha do prefeito Sebastião Almeida foi falando dos céus, que o prefeito que trouxe o céu para Guarulhos, trouxeram o céu, mas só que não estão cuidando, vereadores do PT, não estão cuidando, falta competência à Secretaria de Educação. Eu não sei o que o secretário Moacir, que está lá naquela secretaria há muitos anos e não sabe administrar. Nós temos que colocar a guarda municipal, temos a guarda municipal que está aí para fazer a segurança nos próprios municipais, e isso não é feito. A população de bem, os filhos de Guarulhos estão sendo afastados de participar, de entrar no céu, de usar aquele equipamento por usuários de drogas e algumas pessoas, alguns militantes em alguns bairros aqui no município de Guarulhos. O que eu estou colocando é sério, o prefeito tem que tomar providências, tem que puxar a orelha do secretário de Educação, Moacir de Souza. E quando eu faço crítica aqui nessa tribuna, secretário, eu venho criticando também o transporte da cidade, vereadores. E agora o vereador Rômulo colocou aquilo que eu coloco na tribuna, e o vereador Rômulo não é do PSDB, o vereador Rômulo é do PT. É um absurdo como está a situação do transporte coletivo e o autoritarismo do secretário Atílio Pereira. Não recebe ninguém, não ouve de ninguém, ele é o dono da verdade, ele faz o que quer na Secretaria de Transporte. E ainda a incompetência que reina na Secretaria de Transporte, que eles não conseguem gerenciar 2 projetos ao mesmo tempo. Semana passada, americana, eu fiz várias críticas que é contra a questão de táxi,
e eu andei conversando com alguns taxistas, eles concordam que faltam táxis na cidade de Guarulhos, os próprios taxistas concordando. E por que falta táxi? Porque o secretário de transporte não tem competência, porque a Secretaria de Transporte não consegue gerenciar 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Por isso que a nossa cidade, o transporte coletivo está falido, a população não aguenta mais pegar o ônibus superlotado, por uma incompetência de um secretário que não mora em Guarulhos, não viveu em Guarulhos, conheceu Guarulhos agora nos últimos anos, e não respeita o poder legislativo, e não respeita a população de Guarulhos. Então, eu aproveitando falar do secretário de Educação, Reverendo Celso, também cobro aqui o secretário de Transporte, que melhora a situação do transporte aqui da nossa cidade, meu querido vereador Toninho Magalhães. Tenho certeza que Vossa Excelência também não está sendo atendido na Secretaria de Transporte. E quando lhe nega o atendimento a um vereador, vereador Eduardo Sotur, ele está negando o atendimento à população. O vereador foi eleito com o voto do povo, o secretário é empregado do prefeito. Nós somos eleitos, nós temos mandato. Secretário não, secretário é empregado. Secretário é empregado, pode ser demitido a qualquer momento. Vereador não pode ser demitido. Vereador tem mandato e representa a população de nossa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pastor Anistaldo. Boa tarde a todos, senhor presidente. Apenas para justificar a inclusão do nome deste vereador na Frente Parlamentar pela Defesa do Idoso e na Comissão Executiva do Parlamento Jovem. Registrado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, a minha questão de ordem é solicitando os itens hoje apontados, quantos faltam parecer? Ordem do dia? Da ordem do dia, senhor presidente. Só o primeiro item. Só o primeiro item. Senhor, eu gostaria de complementar a minha questão de ordem. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, aos demais aqui presentes, o que me traz a esta tribuna aqui, primeiramente, é a preocupação deste vereador em achar-me que estava sendo preterido em relação às reivindicações também da unidade da secretaria apontada aqui pelo nobre vereador Rômulo, no qual eu quero aqui cumprimentá-lo pela coragem de vir aqui. Este é o papel do vereador. Portanto, senhor presidente, este vereador por várias vezes também oficiou, estivemos presente à secretaria, isso eu digo desde a gestão passada, no final do ano, solicitando o emplacamento de algumas ruas na região do bairro de Vila Augusta e adjacência, em função do crescimento da nossa cidade. Acho que todos nós aqui estamos vendo que Guarulhos cresceu e muito, e há uma dificuldade muito grande no sistema viário, a preocupação com relação à segurança apontada pelo nobre vereador Rômulo, que é da base do governo, que é do Partido dos Trabalhadores, também não está sendo devidamente atendido. Então eu fico satisfeito, porque eu estava preocupado, vereador Gilvan. Eu estava preocupado, eu falei, será que o vereador Paulo Sérgio está sendo preterido? E gostaria de dizer, o artigo 5º da Constituição, né, doutor Laerte? Ele é claro, o poder emana do povo. Portanto, as pessoas que ocupam cargo público... É mosca, é mosca. É espírito? É espírito? Estou preocupado, hein? Viu, senhor presidente? Pronto, vereador. Eu peço pelo artigo... Não, tem ainda um tempinho, tem 30 segundos ainda, né, nobre? Então, senhor presidente, a preocupação desse vereador é muito grande. Quando esta casa encaminha, reivindica algo, é porque há necessidade do poder público olhar com bastante carinho
Não é intransigência nenhuma, não. Os vereadores que ocupam assento nessa casa, ele está cumprindo o papel dele. É ele que está diretamente com a população. É ele que está... Pelo 51, senhor presidente. Com a palavra pelo artigo 51. É ele que está com a população, é ele que está próximo aos problemas da sua região. E muitas vezes, por falta de entendimento, o vereador é cobrado pela ausência, muitas vezes, do poder executivo. E isso compromete sobremaneira o trabalho dos vereadores, que é o que nos resta. Porque aos poucos foram tirando as atribuições desta casa. Até na outorga de título estão dispensados, por decreto pode ser feito, que é uma articulação política, é uma relação direta do vereador para com o homenageado, para aquela comunidade, e nós ficamos à margem. Então, vereador Rômulo, fico feliz em saber que Vossa Excelência do Partido dos Trabalhadores está também tendo uma certa dificuldade. Eu estava achando que era apenas o vereador Paulo Sérgio, mas pelo que eu estou vendo, há um problema seríssimo e precisa ser corrigido. E aqui eu gostaria de chamar a atenção ao líder do governo. Ao líder do governo, que ele tem uma prerrogativa a mais. A prerrogativa a mais é de fazer o contraponto do poder legislativo do seu representante, da sua bancada para o executivo. Porque senão fica muito difícil, senhor presidente. O senhor já pensou, o vereador Samuel, com uma desenvoltura muito grande parlamentar, tendo uma certa dificuldade de representar o executivo diante das dificuldades que a base do governo, que o seu partido, que membros do seu partido está sendo preterido? Então, senhor presidente, eu pediria ao vereador Samuel, a quem em pouco tempo adquiriu uma certa simpatia e respeito por esse vereador, mas pedir a Vossa Excelência que detém essa prerrogativa para que intervenha junto ao Executivo e tenha uma resposta, que o vereador Rômulo também não pode ficar sem resposta. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Questão de ordem. O vereador Paulo Sérgio disse que pensou que era preterido pela Secretaria de Transporte e Trânsito. Isso, vereador. Vou complementar a questão de ordem. Não é questão de ordem. Meus queridos, isto é o parlamento. E aí, quando o vereador Rômulo, que é meu companheiro fiel, que fala o que pensa e que defende aquilo que entende ser o melhor para a população. Quando o vereador Paulo Sérgio, ele manifesta que pensava que era preterido pelo secretário de Transporte e Trânsito, me dá a obrigação de vir aqui e dizer que eu fico feliz, apesar das reclamações. E aí é uma resposta à oposição, principalmente meu nobre líder da oposição, que tanto reclama do secretário Atílio, mas em face às grandes dificuldades que tem enfrentado na questão de transporte dessa cidade, ele não tem atendido. E aí, vereador Celestino, não é só a oposição, se não atende a situação, mostra a imparcialidade que o secretário tem para com todos. E aí, nesse aspecto, eu me comprometo de conversar com o secretário Atílio, que sempre tem ouvido, apesar dos grandes trabalhos, da dificuldade em estar abrindo a agenda para conversar com os vereadores dessa casa, como já fez em outra oportunidade. Então, a imparcialidade do secretário Atílio deve, nesse aspecto, ser elogiada, porque se ele não atende a oposição, nem a situação, ele tem o papel de um gestor imparcial. Obrigado. Encerrando a votação do item 7, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminha-se. Pela ordem, vereador Heleno Metalúrgico. Boa tarde ao presidente, o qual cumprimenta a mesa. Boa tarde a todos os
vereadores e vereadoras, boa tarde a todos que estão presentes. Bem, eu venho aqui falar um pouco nessa tribuna. Pelo 151. 151, com a palavra pelo artigo 151. Venho falar nessa tribuna sobre a indignação minha e dos nossos munícipes no Jardim Santo Afonso. A semana passada, e muitos viram a matéria que saiu no sábado, na Folha Metropolitana, a enchente naquele bairro. Passa-se governos e nada muda. Passa-se a vereadores, vereadoras, nada muda. Então não dá para aquela população ficar do jeito que está mais. Esta casa também, eu peço o apoio dos senhores vereadores e vereadoras aqui, que visitem aquele bairro. Porque na quinta-feira, eu procurando vários secretários, pedindo um apoio sobre uma limpeza naquele bairro depois da chuva, tive a dificuldade, através de uma solicitação de um vereador. Eu tive que ligar às 21 horas o prefeito Almeida, no qual eu parabenizo, e uma ligação dele, as pessoas foram até lá. Então não dá, é inaceitável nós ficarmos procurando alguns secretários e não ser atendido. Penso eu, e deixo registrado aqui, não adianta ficar empurrando situações. Se quem compete, para quem não compete, tem que sentar-se sim a secretaria e resolver a situação dos nossos munícipes. Eu vou ficar pegando pesado naquele bairro, e não só naquele bairro. Há mais de 30 anos aquele bairro vem sofrendo. Então eu peço o apoio dessa casa. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151, senhor presidente. Uma questão de ordem. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador... Questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rômulo Ornelas. Só para fazer uma pergunta, quem faz parte, os vereadores que fazem parte da Comissão de Trânsito e Transporte dessa casa? Vereador Trânsito... Comissão de Trânsito e Transporte? Isso. Vereador Samuel Vasconcelos. Vereador Elmer e vereador Romildo Santos. Sim, senhor presidente. Eu complementar a minha questão de ordem, é o seguinte... E o presidente é o Samuel? É o presidente, é o Samuel, isso. Complementando a minha questão de ordem, é que quando eu faço uma crítica aqui ao secretário de Trânsito e Transporte, independente se eu sou do governo ou não sou do governo, eu sou um representante pelo voto direto da população. E o Samuel veio falar que, independente que se está atendendo a oposição ou a situação, o secretário tem que atender todo mundo, não é? Porque quando a gente vai reclamar algo para o secretário, a gente vai, não é para os nossos interesses, o interesse próprio, é para o interesse da população. Nós estamos lá defendendo os interesses da população. Eu estou indignado, sim, com uma questão pontual na Vilani, que vários requerimentos, baixo-assinado, protesto da população, até ocasionar morte nas ruas lá, por coisas simples. Falta de uma intervenção da Secretaria de Trânsito e Transporte num redutor de velocidade, que a população reclama, e o vereador pede, e fica nas costas do vereador, porque quem está lá todo dia no bairro, ouvindo o clamor da população, é o vereador. O secretário passa lá de carro blindado. Eu não, passo lá a pé, escutando a população, ouvindo o que a população quer. E lógico, cai nas costas da gente, e a população, infelizmente, uma parcela da população acha que é a gente que não resolve o problema. Aqui vai ficar meu protesto, e vou protestar sim, vou reclamar sim, quando eu não for ouvido pelo secretário, porque no governo do PT tem que ouvir a população, é prática do governo petista. Artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151, vereador Geraldo Silva. Eu entendi, o vereador Rômulo colocou que tem secretário andando com carro blindado. Aí estamos chegando no cúmulo do ridículo. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dizer para o vereador Samuel Vasconcelos, que está conversando carinhosamente com o vereador Paulo Sérgio, queria falar para o vereador Samuel, mas estava com
numa discussão empolgante com o vereador Paulo Sérgio, eu aguardei um pouquinho, perdi meu tempo, mas é rápido. Vereador, não estou pedindo para ser atendido por secretário. Secretário tem que atender a população. E a questão do transporte coletivo não é micro, é macro. É macro. É todo o transporte coletivo da cidade está um lixo. Está falido, não atende a população da nossa cidade. Não estou pedindo para o Atilo receber vereador da oposição. Eu estou pedindo para que o prefeito municipal de Guarulhos, juntamente com o secretário de transporte, resolva o problema de nossa cidade. Resolva a questão do transporte coletivo. É isso que eu estou batendo na tecla, que não aumentou nenhum ônibus a partir da retirada das vans. Tinha problemas nas vans, reconheço que tinha muitos problemas, tá? Mas nem todos, a maioria das vans prestavam um bom serviço no transporte coletivo da cidade. Tinha os maus motoristas que passavam com farol vermelho, não atendia direito à população, tinha que ser banido mesmo do sistema de transporte coletivo, mas todos não, todos. E o prefeito, a partir do momento que o prefeito pede uma cassação de uma liminar, ele tem que estar preparado para gerir o transporte coletivo da cidade. Tira 220 vans e não coloca um ônibus a mais nas ruas da cidade de Guarulhos. Então, o problema da cidade não é micro, é macro, vereador Samuel Vasconcelos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Guti. Gostaria de indicar esse vereador para fazer parte do Parlamento Jovem. Registrado, vereador. Item 8. Senhor secretário, para a leitura. Item 8º, leitura, discussão e votação do requerimento 1502/2013. Informações referentes à instalação de rede de esgoto no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com instância, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Pela ordem, Item, pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Eu gostaria de indicar pela bancada do PSDB, para o Parlamento Jovem, o vereador mais jovem da nossa bancada, vereador Romildo Santos. Registrado, vereador Geraldo Celestino. Item 9. Item 9. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tico Emerson. Pelo 151. Pelo artigo 151, com a palavra. Senhor presidente, uso esse momento, essa tribuna, até para trazer uma mensagem para o nosso amigo líder do governo, vereador Samuel. Eu fui procurado nesse fim de semana por alguns moradores lá de minha região, lá do Parque Micail, local onde eu moro hoje, lá na Morada do Sol, lá na Rua Dolomita. Está havendo um problema lá com alguns moradores, que após essa chuva, vereador, os moradores de lá não conseguem de maneira alguma subir nem sequer a pé. Estão com uma dificuldade enorme lá. Então eu venho aqui fazer uso da tribuna, pedir para que o vereador, líder do governo, Samuel Vasconcelos, que ele possa, de alguma forma, estar fazendo um diálogo no governo para ver se consegue resolver o problema na situação desses moradores. Próxima vez traz a resposta de tudo aí. Item 9. Item 9. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, para indicar este vereador para fazer parte do Parlamento Jovem, da comissão do Parlamento Jovem, e também como vereador mais idoso desta casa, também participar da frente parlamentar do idoso. Registrado, vereador. Pela ordem, vereador Gileno. Senhor presidente, indicar esse vereador para a comissão executiva Parlamento Jovem. Registrado, vereador Gileno. Item 9. Senhor secretário para a leitura. Item 9, leitura, discussão e votação do requerimento 1508/2013, informações referentes à implantação de academia popular na Praça dos Namorados. Autor, Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, presidente. Os vereadores favoráveis permanecem com questão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, uma questão de ordem, só para indicar um novo nome para a comissão do idoso. O vereador Gilvan declinou e, como vereador mais velho da nossa bancada, nós vamos indicar o vereador Geraldo Celestino. Registrado, vereador Romildo Santos. Item 10.
Item 10, leitura, discussão e votação do requerimento 1509/2013, informações referentes à implantação da Academia Popular no Jardim City. Vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 1543/2013. Informações referentes à coleta de lixo nas ruas Ernesto Nazaré, Corifeu de Azevedo Marques, Chiquinho Gonzagas e demais ruas do Jardim Paravente. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 12. Foi ruim no Natal. Item 12. Informações sobre desapropriação da área próxima ao córrego na rua Itapurã, Jardim Santo Afonso. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 13. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei 1448/2013. A obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento nas UTIs dos hospitais públicos. Vereador Toninho da Farmácia. Consulta a caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem-se aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereadora Dona Maria, vereador Gileno. Pela ordem, presidente. Vereadora professora Marisa de Sá, vereador professor Samuel Vasconcelos, vereador Tico Emerson, vereador Toninho Magalhães. Quero consignar o meu voto sim. Vereador Toninho Magalhães vota sim. Senhor presidente, quero consignar meu voto sim. Vereador Tico Emerson vota sim. Eu voto sim. Vereador professor Samuel Vasconcelos vota sim. Vereadora Dona Maria vai votar, Dona Maria? Vereadora Dona Maria vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 14, retirado pelo autor. Item 15, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 1456/2013. Implanta nas escolas da rede pública cursos para entretenimento e lazer. Autor, vereador Elmer Japonês. Consulta a caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que dirigem-se aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira. Laércio Pereira vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, vereador Pastor João Barbosa. Para indicar esse vereador para a comissão Parlamento Jovem. Registrado, vereador. Item 16. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei 1497/2013.
dispõe sobre a alteração da resolução número 399/2009, que trata do regimento interno. Autor, professor Auriel. Consulta a casa, presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Deixa eu deliberar. É. Pode falar já? Vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Romildo Santos. Elmer Japonês, sim. Vereador Elmer Japonês, vota sim. Vereador Laércio Pereira, vota sim. Encerrada a votação, considerado o presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 278 do Regimento Interno. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tico Everson. Senhor presidente, para indicar para o Parlamento Jovem o vereador Lamé. Registrado, vereador. Item 17. Item 17, leitura e deliberação do projeto de lei 1552/2013, da nova redação à lei 6249 de 2007, que trata de implantação de projetos habitacionais. Autor, Prefeitura de Guarulhos. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Guti, vereador professor Auriel. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 18. Item 18, leitura e deliberação do projeto de lei 1554/2013. Autoriza o poder público, o Poder Executivo, a instituir programa de conscientização sobre a reciclagem. Autor, Ramos da Padaria. Informo aos senhores edis que a lei número 6538/09, de autoria do ex-vereador Alan Neto, trata do assunto abordado nesta propositura. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador doutor Alexandre Dentista, vereador Gileno,
Vereador Paulo Sérgio, vereador Rômulo. Já foi? Já declarou ou não? Encerrada a votação, considerado as comissões. Para justificar, senhor presidente. Para justificar o voto, com a palavra, vereador Edmilson Americano. Senhor presidente, demais vereadores, eu peço só um minuto de atenção. Eu acabei votando favorável a essa deliberação. E quero aqui até justificar, até por conta que essa casa, eu estava de licença, mas segundo o próprio presidente Eduardo Souto, me colocou, acho que na sessão passada ou retrasada, dizendo que havia um acordo no sentido de, quando houver uma lei ou um projeto de lei de algum vereador, existe um acordo desde a legislatura passada de deliberar. Eu confesso a Vossa Excelência que eu não me lembro desse acordo e de ter participado desse acordo. Pode ser que deve ter sido um acordo com o Geraldo, com os mais graduados, né? E aí o que eu quero alertar, e se houve esse acordo, eu tenho certeza que Vossa Excelência afirmando, houve, mas eu quero alertar para a gente tentar adotar um novo procedimento. Eu acho que não é produtivo para a casa nós deliberarmos um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele vai para as comissões terão que analisar, terão que dar parecer, vão informar que existe lei, e aí o trabalho do vereador é jogado fora, o trabalho das comissões é jogado fora, e eu acho que a gente está perdendo um tempo. Eu acho que nós temos que pautar de uma discussão onde tem a consulta da casa. Acabei de conversar com a diretora de plenário e aqui os assessores do plenário, do presidente, dizendo que o sistema de consulta está funcionando perfeitamente com relação se há projetos de lei. Eu estou falando isso não é com relação a um vereador, com todos nós. Já aconteceu comigo, deu apresentar a lei de forma equivocada e ele não foi deliberado. Então eu acho que a gente vai enriquecer melhor os trabalhos, onde, ao ser alertado pelo plenário, pela diretoria de plenário, pela assessoria do presidente, que existe o projeto, aliás, mais que isso, existe uma lei. É a mesma coisa de eu chegar agora e colocar o seguinte: estabelece 50% de desconto de passe para estudante. Já existe, já é lei. É a mesma coisa de eu chegar agora, pegar uma lei do projeto Leve Leite, que é um projeto desse vereador. Então nós vamos perder tempo. Eu acho que é importante, presidente, se houve esse acordo, que nós, principalmente os novos vereadores que não participaram desse possível acordo, que a gente reflita e a gente comece a tomar uma nova postura, porque senão a gente vai começar a aprovar e nós teremos problemas na frente. E aí quando você começa a se sentir desconfortável, por exemplo, agora, vereador Ramos, eu imaginei, falar, não, eu vou me abster ou vou votar contrário porque eu sou contra esse conceito de aprovar. Aí fica assim, poxa, o vereador votou na outra e agora vai votar contrário. E cria uma animosidade desnecessária. Essa casa, por muitos anos, essa casa não deliberava projeto de lei que já existia lei. Sequer deliberava projeto de lei quando havia outro projeto de lei. Então eu acho, presidente, para a gente tentar entender esse processo, para a gente começa a ter uma postura diferente, lógico. Aqui todo mundo foi eleito pelo povo, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas eu sugiro isso. Qualquer dúvida, tem assessoria do plenário, assessoria competente, né? Nós temos nossa assessoria, tem o programa de informática, para que a gente não insista, porque senão o trabalho nosso, inclusive você divulga que está sendo discutido, aí vem alguém e coloca como se tivesse uma lei, eu acho que fica ruim até para nós da casa. Só respondendo ao vereador Edmilson Americano, que assiste razão a Vossa Excelência, já pedi para a assessoria já rever. E isso foi feito, esse acordo, só para relembrá-lo, quando nós tivemos um problema de informática na casa. Então foi feito um acordo com os vereadores da época. Mas eu acho que nada mais justo agora do que rever isso aí.
Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Aguardar a Vossa Excelência entrar na ordem do dia. Eu peço pela ordem. Não havendo mais matéria no grande expediente, dou por encerrada essa parte da sessão. Passemos à ordem do dia. Pela ordem. Item primeiro, prejudicado por falta de parecer. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, o vereador americano citou meu nome na questão de ordem, na justificativa do voto, que não houve acordo no plenário. Não houve. Eu queria saber de Vossa Excelência que acordo foi esse que foi feito no plenário, que eu não me lembro. E olha que eu acompanho a sessão de perto. Bom, não houve acordo, vereador americano, não existe acordo. Hora da votação de um projeto, que seja de lei ou um projeto idêntico, Vossa Excelência tem todo o direito de ir à tribuna pedir votação nominal, já é votação nominal, pedir para os vereadores votarem contrário. O plenário é soberano, tá? Então não houve esse acordo, não está no regimento interno, o direito do vereador é votar, sim ou não, tá? Em respeito a toda essa casa. Como Vossa Excelência citou meu nome, eu achei por direito vir justificar e informar que não houve acordo com a bancada de oposição, nem com a nossa bancada do PSDB. E aproveitando o tempo que me resta, senhor presidente, eu vou deixar aqui, para a alegria da bancada, vereador da Câmara Municipal, eu adiei a minha cirurgia para o dia 13 de fevereiro. Então eu vou estar aqui para a alegria dos senhores, 13 de abril, desculpa, próximo dia 13 de abril, entre dia 12 e 13 de abril, eu vou realizar a cirurgia. Então, para a imprensa, o pessoal está perguntando quando o vereador vai fazer a cirurgia. Alguns, não sei, parece que quer ver o vereador ter uma licença, dar uma descansada, mas não, nós vamos estar aqui, nós estaremos aqui trabalhando firme e vou fazer a cirurgia após a eleição do Papa e após o feriado de Semana Santa. Tá? Então, só para informar os nobres pares e a imprensa da nossa cidade. Item 2, senhor secretário para a leitura. Item 2. Item 2, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 3345 de 2012, denominação de praça existente no loteamento Parque Continental, bairro Cabo Sul, de Praça Marli dos Santos. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Pela ordem. Depois da votação. Depois da votação, vereador. De novo. Desculpa, viu? Desculpa, o som só foi avisar eles. Vereador Geraldo Celestino, vereador Ramos da Padaria, vereador Gileno, sua autoria, vereador. Vereador Guti, vereador Tico Emerson. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, vereador Elmer Japonês. Senhor presidente, como parlamentar mais idoso, como vereador mais idoso do meu partido, eu quero indicar esse vereador para fazer parte da parlamentar do idoso. E como mais novo também, só tenho como vereador, queria me indicar também para a comissão parlamentar do jovem. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, só para informar Vossa Excelência a Casa que na Comissão de Segurança Pública, esse vereador é o presidente, como membro o vereador Eduardo Barreto e o Toninho Magalhães como secretário. E na eleição das comissões, nós tínhamos indicado o vereador Eduardo Barreto como secretário. Então, por consenso na comissão, conversando com os 3 vereadores, passa a comissão, o vereador Geraldo Celestino, presidente,
vereador Eduardo Barreto, secretário, e Toninho Magalhães, membro. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Registrado, vereador Geraldo Celestino. Item 3. Pela ordem... Não. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5046 de 2012, denominação de uma área pública sem nomenclatura no Jardim Pinhal de Praça Felício Hidalgo. Autor Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Claudilson Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Laércio Pereira, vereador Pastor João Barbosa, vereador Professor Samuel Vasconcelos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 4. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, eu vou falar como líder da oposição. Com a palavra pelo líder da oposição. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa cidade está com tantos problemas. E eu já venho falando no decorrer da sessão: transporte coletivo, falta de merenda escolar, IPTU nas alturas, a cidade suja, meio ambiente que não funciona, Secretaria de Transporte e Trânsito que não funciona, Secretaria de Educação que não funciona, a cidade cheia de buraco, mato crescendo. E eu vou falar de um problema hoje que está afligindo toda a população de Guarulhos: a questão de falta de combustível na Secretaria, do Departamento de Transporte, que é subordinado também à Secretaria de Transporte e Trânsito. É vergonhoso uma cidade com 1.300.000 habitantes, um orçamento de mais de 3 bilhões, está subordinado, estou me informando que está subordinado à Secretaria de Serviços Públicos. É uma vergonha a nossa cidade estar faltando combustível para as ambulâncias. Está faltando combustível para os fiscais de nossa cidade desenvolver o nosso trabalho. Está faltando combustível para as secretarias funcionarem. É vergonhoso, senhor presidente. Nós tivemos, na semana passada, lá no DT, para abastecer o carro que serve o vereador, e fomos informados que não havia combustível. E agora alguns vereadores me informou que hoje, esse horário, já está faltando combustível. E eu só posso dizer uma coisa, vereador Larciano: isso se chama incompetência e falta de responsabilidade do secretariado do prefeito Sebastião de Almeida. Vergonhoso a nossa cidade. Então, senhor presidente, eu faço um pedido a Vossa Excelência, senhor presidente Eduardo Soutor. Eu vou fazer um pedido a Vossa Excelência que suspenda o abastecimento no Departamento de Transporte, porque o vereador sai daqui, é obrigado a ir lá no DT, chega lá e informa que não tem combustível. É o trabalho do vereador. E eu reclamo porque o meu carro oficial está a serviço da população, está a serviço do vereador, está a serviço do mandato do vereador. E nós somos obrigados
muitas vezes, a colocar, se o nosso carro quiser andar, a colocar combustível do nosso próprio bolso. Então eu peço a Vossa Excelência, tá? Além das ambulâncias do município, os carros do Poder Executivo estarem parados lá no Departamento de Transporte, a Câmara Municipal também está sendo afetada. E nós temos o 12º, é descontado, senhor presidente, o 12º da Câmara Municipal no abastecimento dos carros da Câmara. Então eu peço a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que resolva imediatamente. Nós tínhamos antigamente o ticket de combustível, ou uma tomada de preços com os postos de gasolina na cidade, para que abasteça os carros da Câmara Municipal. Então, senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência tome as providências o mais rápido possível, porque a Prefeitura de Guarulhos não está funcionando, não funciona nada. 13 anos de poder, e a situação de serviços públicos em nossa cidade está cada dia pior. Então eu peço a Vossa Excelência, que tome as providências contra as viaturas do Poder Legislativo. Só informando ao vereador Geraldo Celestino que realmente está acontecendo isso nos abastecimentos das viaturas de todos os vereadores, e eu já pedi para o Departamento de Compras que faça a licitação e volta como era antigamente os cartões de abastecimento. Já está providenciado o vereador Geraldo Celestino. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, mais ou menos na linha que Vossa Excelência acabou de responder, mas ainda me paira uma dúvida. A Câmara, o contrato que a Câmara tem com a Prefeitura com relação aos combustíveis, é descontado do 12º da casa, senhor presidente? Sim, vereador. Pois bem, senhor presidente, para complementar minha questão de ordem, lamentavelmente, senhor presidente, fica meio delicado para nós aqui. Acho que todos aqui, unanimemente, não concordam com o abastecimento no DTI. Por quê? Senhor presidente, para abastecer o carro na DTI, muitos vereadores aqui têm que se locomover pelo menos 10 a 15 quilômetros, no mínimo, para abastecer um limite colocado de 20 litros apenas. Eu pergunto a Vossa Excelência, cada vez que nós dirigimos ao DT para abastecer, miseravelmente são 2, 3 litros que nós consumimos, e apenas 20 litros. E muitas vezes os próprios funcionários não têm conhecimento, achando que o Executivo está ajudando o Poder Legislativo, e não é verdade. Os combustíveis colocados nos carros do Legislativo é pago pela verba que faz parte do orçamento do Poder Legislativo e não do Executivo. Então, portanto, senhor presidente, eu acho que seria importante neste momento Vossa Excelência proporcionar aos vereadores um limite, como foi colocado, de 400 litros, mas que seja através de cartão, abastecido aos postos credenciado da cidade de Guarulhos, para que a gente não perca tempo em se locomover até o DTI, perdendo muitas vezes 40 minutos, 1 hora, e sendo proporcionado apenas 20 litros, sendo que o contrato mensal desta casa corresponde a 400 litros mês. Então, portanto, senhor presidente, eu tenho certeza que Vossa Excelência, como tem conhecimento plenamente do que esse vereador está falando, eu espero que seja agilizado com a maior brevidade possível, para que possa normalizar os trabalhos e desvincular desta maneira o Poder Legislativo com o Poder Executivo no tocante ao abastecimento dos veículos oficiais desta casa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Guti. Senhor presidente, o vereador Paulo Sérgio, ele falou sobre a questão do combustível da casa, dos carros da Câmara, da viatura? Sim, vereador Guti. Eu queria concluir minha questão de ordem sobre esse assunto. Com a palavra, vereador Guti. Senhor presidente, o vereador que me antecedeu, vereador ao qual eu estimo muito, vereador Paulo Sérgio,
acabou esclarecendo uma dúvida muito grande para todos nós vereadores que existia aqui. Nós pensávamos que essa gasolina vinha apenas da prefeitura, não que estava embutido na verba de repasse que a prefeitura tem para com a Câmara. Então, senhor presidente, eu acho que está um pouco insustentável essa questão de poder abastecer apenas 20 litros por dia. É insustentável. Os vereadores que estão aqui no centro até conseguem sobreviver dessa maneira, mas a gente nota alguns vereadores ali do Pimentas, do Fortaleza, como o caso do Barreto, do Toninho da Farmácia, 20 litros por dia, só para ele se deslocar do Fortaleza até o centro, abastecer 20 litros, voltar para Fortaleza, o cara já não tem mais combustível no tanque dele. Então, ele começa a não conseguir trabalhar da forma adequada. No mandato passado, no primeiro ano, nós tínhamos um cartão que a gente conseguia abastecer nos postos cadastrados, que aí era até mais fácil para cada vereador de cada região. Eu acharia que seria muito bom estudarmos uma maneira que esses cartões voltassem, ou pelo menos que toda segunda, quarta e sexta, enfim, o natural seria que todo dia os vereadores conseguissem abastecer o seu tanque por completo, né? Porque, como foi falado, não está sendo uma benevolência do executivo para o legislativo. Essa gasolina não é um presente que a gente tem que se sujeitar ao que eles podem dar por mês. Isso aqui está dentro do nosso orçamento. E se está dentro do nosso orçamento, a gente tem, obviamente, uma prerrogativa de poder abastecer ele por completo. Senão, para concluir, senhor presidente, senão o trabalho do vereador começa a não acontecer. A partir do momento que ele não tem gasolina para se deslocar, para fazer uma fiscalização, para ir atender o munícipe, ele começa a não conseguir fazer seu trabalho adequadamente. Então, acho que a Câmara tinha que se reunir, todos os vereadores, em torno de uma solução para que a gente não tenha esse tipo de problema. Muito obrigado. Vereador, não sei se o senhor estava atento na sessão, mas eu já respondi o vereador Geraldo Celestino e já falei que está sendo providenciado uma nova contratação como cartão de abastecimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Samuel Vasconcelos. O vereador Guti disse que não sabia que o combustível dos vereadores ou da casa é pago pela Câmara? Falou isso? Ele tem uma dúvida. O vereador Guti falou que tinha uma dúvida. Tudo bem. Item 4. Item 4. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 18/2011. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao senhor Márcio José Pontes. A ordem vai encaminhar o voto. Para encaminhar. Em discussão, para encaminhar com a palavra. Encerrada a discussão, para encaminhar a votação, vereador Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, fiz questão de pedir para encaminhar, por se tratar de um título que de fato é merecido. Muitas vezes na casa nós, e aí outras legislaturas, eu sou testemunha que aconteceu, mesmo não sendo vereador, à época, de títulos que foram outorgados simplesmente porque o vereador pediu, por contar com uma maioria, mas tratando do inspetor Márcio José Pontes, eu acho que deve ter nosso total apoio, porque enquanto foi inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui em Guarulhos, se colocou como verdadeiro guarulhense, apesar de não ser guarulhense, mas sempre atento às questões da cidade, sempre preocupado com a cidade. E agora, trabalhando na comunicação em São Paulo da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Pontes continua atento às questões da cidade. Prova disso é que no último sábado, na atividade das mulheres aqui nesta casa, o inspetor Pontes estava presente, dando o seu apoio. Então, encaminho favorável, por entender que é um título merecido a uma pessoa que tem trabalho prestados à nossa cidade. O problema aí é que viajou para a terrinha. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
vereador Geraldo Celestino, vereadora Dona Maria. Vereador Tico Emerson, vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Item 5. Item 5, discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 31/2005. Concessão de título de cidadão guarulhense ao deputado federal Antônio Carlos Panunzio. Autores: João Luiz Leite e Geraldo Celestino. João Leite. João Leite. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Americano. Senhor presidente, antes de o senhor encerrar a sessão, eu só quero aproveitar para consignar meu nome nas duas comissões, tanto a do idoso como a do jovem. Já visto que eu estou no meio termo ainda. Registrado, vereador Edmilson Americano. Não havendo mais matéria para ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.
Encerrada em instantes a sessão desta terça-feira, 12 de março, a sessão transcorreu hoje normalmente. Todos os 18 itens do grande expediente foram votados, assim como os 6 itens da ordem do dia. Os vereadores falaram sobre diversos assuntos, ainda se atentaram bastante à questão do transporte. Alguns vereadores falaram sobre o fato de não estarem conseguindo acesso ao secretário de Transportes e Trânsito. Em outras palavras, toda a sessão foi tranquila. Hoje não houve manifestação, uma das primeiras sessões do ano em que não há manifestação aqui na galeria, não havia também inscritos para a Tribuna Livre. Desta maneira a gente encerra a nossa transmissão ao vivo. Você já sabe, na quinta-feira próxima nós voltamos ao vivo às 15 para as 2 da tarde com mais uma transmissão da sessão aqui direto da Câmara Municipal. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.